gente! Boa tarde! Começando mais uma live, agora com o tema Processos Autodestrutivos, da destruição à reconstrução. Vamos ver quem é que vai chegar hoje. Olha só! Djame, é isso? Djame chegou, foi o primeiro. Maria. Eba, nossa, vocês foram rápidos. Chegaram rapidíssimo. Que coisa boa. Maria, boa noite. Que bom. Bem-vindos. Bem-vindos para essa nossa conversa de hoje, né, com esse tema, né, da autodestruição humana, a capacidade que o ser humano tem de se destruir, mas também a possibilidade infinita, né, de reconstrução. E é por isso que a gente está aqui, né? Olá, boa noite. Se a gente não acreditasse nesse potencial humano, né, de reconstrução, nossa profissão, para quem é, né, da galera psi, nem faria sentido, né? Ó, Rosana chegou, bem-vinda. Ah, que legal! A Maria colocou alarme para não perder nenhuma frase. Que bom, funcionou, Maria, pontualíssima. Drica! Que legal! Nossa, tô animadíssima aqui para essa conversa, coraçãozinho já começou a subir, eu fico mais animada ainda. Né, então, quanto... Ai, que legal. Vamos ver quem é que vai chegar. Eu já vou começando, porque como vocês sabem, o tempo passa muito rápido. Olha a enxurrada aí de coraçõezinhos. Ah, Drica, linda, cada dia mais iluminada. Ah, que lindeza, obrigada, Flor, saudade. PC Mind, é isso? Carol Azevedo, que bom, que bom. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou começar logo essa conversa. Aqui, Sérgio Valadares, porque como o tempo passa muito rápido, quem chegar depois pega o bonde andando mesmo, a live dando tudo certo vai ficar gravada, então quem perder esse iniciozinho pega depois, né? Vamos honrar também quem chegou na hora. Gosto muito, né, de respeitar quem está por aqui e honrar o nosso tempo aqui, não é? Então, gente, eu vou começar essa conversa, que a ideia hoje, né, a gente falar sobre esse tema, a Ana, que já está conversando comigo um tempão. Que bom que você veio, Ana. Que bom. Para conversar sobre esse tema, que é um tema tão complexo da autodestruição humana, né? E também para tirar todas as dúvidas, porque sábado tem curso, processos autodestrutivos, compreensão, avaliação e manejo. Então a ideia é que a gente tenha essa conversa aqui aberta, estão todos convidados a participar do curso e sintam-se à vontade também para conversar aqui comigo para tirar todas as dúvidas desse nosso encontro, que vai ser no sábado, de 9 da manhã até 6 da tarde. Mas a gente já começa a nossa conversa aqui, né? Eu queria começar contando um pouquinho da minha trajetória. Como é que eu cheguei nesse tema dos processos autodestrutivos? Para quem não me conhece, essa trajetória ela já começou há um tempinho. Em 2011, eu participei de um projeto de pesquisa de pós-doc de uma socióloga chamada Deise Miranda, e um projeto sobre suicídio policial. E nesse momento da minha vida, eu já tinha uma caminhadinha, já era psicóloga há 11 anos. Então,
E foi uma experiência que mudou totalmente o rumo da minha carreira, porque de fato foi muito impactante, né? Trabalhar com os policiais, policiais que tentaram suicídio, policiais que perderam colegas, né, por suicídio, trabalhar com os familiares. Aí foi a minha primeira experiência com enlutados, né, por suicídio, e ter um contato direto, né, por quem já passou por essa experiência, né, de tentativas de um comportamento suicida, e também quem teve a dor de perder alguém por suicídio. E uma coisa que me chamou muita atenção é que era uma pesquisa, né, que estudava o comportamento suicida, né, entre policiais militares do Rio de Janeiro, e eu comecei a perceber uma série de comportamentos que não necessariamente, né, tinham a ver ali diretamente com o tema do suicídio, mas comportamentos, por exemplo, né, que seriam pequenas mortes ou mortes cotidianas, né, ou formas de autodestruição humana, como por exemplo o excesso de álcool, né, relacionamentos afetivos conturbados, né, alguns comportamentos, por exemplo, como a recusa em usar o colete à prova de balas, a recusa em usar o cinto de segurança, uso de drogas, tabagismo, má alimentação, um descuido em relação à saúde. E eu fiquei com uma anteninha bem ligada em relação a isso, né? Em relação a esses comportamentos. E além disso, uma coisa que me chamou muita atenção era um relato daqueles policiais que morreram por suicídio, né? De os colegas dizerem assim: ele já estava morto, ele estava morto em vida, né? Então isso me fez questionar, né, que outras formas de suicídio, né, ou que outras formas de morte que não a biológica, o que teria para além disso? E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre processos autodestrutivos. Foi aí que começou, a minha trajetória. Me deu muita vontade, né, de me instrumentalizar, e eu busquei recursos para isso. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia jurídica, e ali eu tive, né, um espaço para refletir sobre essa minha experiência. Eu fiz um estudo sobre suicídio policial, sobre essa minha experiência na polícia militar, né, e o meu olhar, né, dessa vivência. E aí depois eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar e da saúde, e ali eu pude estudar sobre a minha prática como docente, né, porque além de psicóloga, eu sou professora universitária. Então já há um tempo eu acompanhava, né, estudantes com relatos, né, de ideação suicida, ou que traziam, né, casos de colegas, né, que estavam ou tendo um comportamento autolesivo, ou que manifestavam uma intenção suicida, né, e isso começou a me despertar a necessidade, né, de estudar sobre isso. E aí eu fiz um trabalho, né, que foi meu trabalho de pesquisa dessa pós-graduação, que foi sobre suicídio entre estudantes de psicologia. E aí depois eu fiz uma formação clínica em Gestalt terapia, e o meu trabalho final, né, da formação foi em relação aos processos autodestrutivos, né, como um ajustamento criativo. E por fim, eu fiz uma pós em suicidologia, né, com a minha mestra Karina Fukumitsu, e daí, né, eu comecei a desenvolver cada vez mais um desejo, né, de agora, né, que eu me instrumentalizei,
agora que eu me especializei, né, em compartilhar esse conhecimento, né, e contribuir de alguma forma. E foi assim que começou, né, a minha trajetória nessa temática, né, dos processos autodestrutivos. E é claro que para quem me conhece também o meu próprio processo, como um pesquisador, ele escolhe um tema, isso diz muito sobre ele. Por que que isso chamou a atenção? Ah, Ana, Gestalt Terapia, gostou, né? Aqui, Ana, nossa, inaugurou bem pesado, público com muitos traumas, muita violência. Pois é, né, Ana, em relação aos policiais, né? E aí, você falou da violência e o que tem por trás da violência, né? Em geral, o que tem ali no bojo da violência, independente se é a violência em relação ao outro, se a violência é contra si, é a impotência. Então, quanto que é importante a gente trabalhar a potência, né, para que a violência não aconteça, nem consigo próprio e nem com o outro, né? Você trouxe uma questão ótima aqui, é claro que a gente vai entrar nisso também, né? E eu tô falando aqui, né, de processos autodestrutivos, comportamentos autodestrutivos. Sou Luta Psi, boa noite. Olá, nossa, já chegou bastante gente, que bom. E aí, né, gente, estava conversando aqui sobre a minha trajetória e o que seriam, né, os processos autodestrutivos. O que acontece? Como é que ele se dá? Por que a gente se machuca? Né? O que acontece que o ser humano ele faz mal para ele mesmo? Aqui eu comecei falando sobre suicídio policial, mas que outras formas, né, de se machucar, que outras formas de se destruir, né, que não somente por essa forma que seria mais brutal, a mais violenta, que é o suicídio, mas que outras formas, e que outras formas que passam despercebidas no nosso cotidiano. Coisas que são tão comuns, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que bebem diariamente para aliviar a tensão, né? O próprio tabagismo, fumar para aliviar a tensão, aquele remedinho para dormir, né? Ou remedinhos que são tomados ali por conta própria, né? Automedicação, né? Aquela comidinha que não faz tão bem, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que são diabéticas e continuam consumindo açúcar, carboidrato, aquela comida que não é adequada, ou o uso de álcool, consumo, né, de quem não pode consumir. O que seria isso, né? Aqui, deixa eu só... tá, isso vocês estão aqui na semana passada. Sou Luta Psi, estava lendo um texto de um sacerdote falando um suicídio no clero. Compartilhe aqui com a gente, Sou Luta. Interessante o que você está trazendo, né? O suicídio no clero, né? O suicídio entre religiosos, né? Então, o que vai acontecer? O que está por trás dessa autodestruição? Gente, sentimento, emoção não se dilui, né? Quando ela acontece, quando a gente se sente triste, ou quando a gente se sente com raiva, né, ou impotente em relação a alguma coisa, e a gente não manifesta essa raiva, ela vai para algum lugar, né? Se ela não for para fora, ela vai para dentro. Então, se a gente não explode no meio, não necessariamente em violência, tá, gente? A agressividade, né, nem sempre ela se dá de forma violenta, né? Mas esse manifestar no meio, quando ele não acontece, essa energia ela vai para dentro, ela fica contida, né? E quando essa energia ela fica presa, quando ela fica guardada, isso tem consequências,
né? Por exemplo, as doenças psicossomáticas, uma dor de garganta, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Isso já aconteceu com vocês? Ficar com muita raiva e não poder manifestar essa raiva ou não conseguir manifestar essa raiva naquele momento, e aí de repente começa a dar uma dor de cabeça ou uma dor no estômago, né? Então, e a gente vive numa sociedade em que não possibilita muito ou que não estimula muito, né, a manifestação das emoções quando elas são consideradas negativas, né? Desde pequenininho a gente aprende que é feio, né? Não pode manifestar raiva, não pode chorar, né? Engole o choro, para de birra, para de manha, né? Ou então não foi nada, foi só um susto, passou, né? Ou foi uma bobagem. Ah, você está falando seria o ajustamento do refletor? Exatamente, exatamente, Ana. Né? Na Gestalt terapia, o que seria isso? Né? Esse movimento de verter a energia para dentro. Seria a retroflexão. Né? Ao invés de direcionar essa energia para fora e atender uma necessidade, no meio, se comunicando com o outro, essa energia ela vai para dentro. E ela é retida e ela é guardada. Exatamente isso. Né? E o que seria um ajustamento? Seria uma forma, né, de utilizar como um recurso. É disfuncional, né? Não é um recurso saudável, mas é um recurso. É uma forma de se ajustar, né? Agora, só que é uma forma cristalizada. É uma forma que depois vai ter consequências, né? Então a ideia é trabalhar outras formas de se ajustar e de ter um ajustamento criativo, né? Que essa energia ela possa fluir, que ela possa ser direcionada, né, a quem é de direito, né? Porque se eu sinto muita raiva, né? Por exemplo, se eu me desentendi com a minha mãe e eu fiquei com muita raiva dela naquele momento, que eu posso expressar essa raiva, né? Claro que eu não vou bater na minha mãe, né? Eu não vou xingar minha mãe, né? Mas eu posso conversar com ela sobre isso, sobre o que aquela situação despertou em mim. Então, isso seria eu me ajustar criativamente, né? E atender uma necessidade que é minha no meio, né? E direcionando essa energia para minha mãe, né? Porque foi com ela que aconteceu essa situação. E aí a gente vai, né, ter a possibilidade ali, né, nesse diálogo, de chegar a um lugar, né? Então isso seria, né, um ajustamento criativo, né, uma forma ali de atender uma necessidade e depois se autorregular, né? Então a retroflexão seria justamente, né, voltar essa energia para dentro e prender. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, Gisele, sim, ela já teve, sempre que fica muito ansiosa, a garganta inflama. Então, o que ela está querendo te dizer, né? O que essa inflamação está querendo te dizer? É muito importante olhar para ela, né? Olhar para essa informação, né? Então, quando a gente volta essa energia para dentro, eu dei alguns exemplos, né? Que seria, uma das formas seria a somatização, né? Como consequência, o adoecimento autoimune seria um exemplo também dessa somatização. E o que a gente pode fazer com essa raiva também, se a gente voltou para dentro, né? Para não machucar o outro, a gente se machuca. Então a gente começa a desenvolver também uma série de comportamentos, né? Por exemplo, nessa briga,
vamos supor, né, ou desse desentendimento com a minha mãe, ao invés de eu explodir com a minha mãe, ou então de conversar com ela sobre isso, ou tentar encontrar alguma, né, ou desenvolver recursos para lidar com essa raiva, isso com a minha mãe, resolvendo com ela, né, no meio, eu vou comer um bolo de chocolate. Eu como um bolo inteiro de chocolate, né? Ou então eu vou beber, ou eu vou fumar um cigarro, eu vou fazer qualquer coisa para me amortecer. E dessa forma, eu estou me machucando. Ou no caso, por exemplo, de um pré-adolescente que tem poucos recursos para lidar com essa raiva, né? Ou com uma sensação de desamparo, ou então com desapontamento. O que esse adolescente ou esse pré-adolescente ele pode fazer? Ele pode se lesionar, né? Ele pode se cortar, ele pode se queimar, ele se machuca, né? Ele está voltando essa agressividade para ele. Aquilo que ele não pôde manifestar no meio, ele vai implodir, né? Ele vai manifestar nele mesmo. E dessa forma ele se machuca, né? Então isso seria uma das maneiras. Agora tem outras formas de autodestruição humana que inclusive são muito incentivadas na nossa sociedade, né? Que é essa busca desenfreada pelo desempenho, né? Trabalhar no seu limite, aliás, trabalhar além do limite, é vestir a camisa da empresa, é trabalhar nos finais de semana, é virar madrugada trabalhando para dar conta, para entregar relatório, né? Então, isso não é mal visto na nossa sociedade, muito pelo contrário, né? Isso é muito elogiado, inclusive. E outros também, né? Como, por exemplo, o álcool. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Em relação à masculinidade. É aquele cara que ele bebe muito e que ele dá conta daquilo, né? Daquele menino que bebe e nos trotes, por exemplo, de faculdade, né? O quanto que os adolescentes se divertem com isso também, né? E contam depois com orgulho que ficaram, né? Que tiveram um teto preto, que tiveram que tomar glicose, que entraram em coma alcoólico, né? E quanto que isso é motivo de orgulho também, né? Na nossa sociedade, né? Uma outra coisa que passa despercebida são os relacionamentos abusivos, se relacionar com pessoas tóxicas, né? Ficar em relacionamentos e assim repetidamente termina um relacionamento, entra em outro relacionamento em que a pessoa ela é abusada, ela é humilhada, ela é violentada, ela é agredida, né? Então, dessa forma, ela se machuca, ficando nessa relação, né? Então, eu falei da autolesão, o comportamento suicida também é uma das formas de autodestruição humana, e como eu disse, o adoecimento autoimune também, né? Seria um exemplo disso. Então, nessa contenção do sentimento, né? Nessa intenção de não machucar o outro, né? E aí também com uma fantasia de onipotência, né? De que eu vou destruir o outro, eu vou destruir o meio com a minha raiva, né? Isso é muito comum ouvir no consultório. O que aconteceu naquele momento para a pessoa não manifestar a raiva? O medo, né, do mal que causaria o outro, como se essa manifestação da raiva fosse acabar com o outro, que fosse acabar com a vida do outro. Então tem a ver também com uma fantasia de onipotência, né, em relação a isso, em relação ao mal que causa ao outro, né? Então, vou começar pelo começo, né, falando... Claro, né, que eu comecei falando que são vários,
né, os comportamentos autodestrutivos, agora, e também, né, que fazem parte desse processo autodestrutivo, mas agora eu vou falar de 3 especificamente, né, e muito rapidamente, porque a gente tem uma live aqui de 1 hora, né, porque no final de semana a gente vai começar o curso de processos autodestrutivos, compreensão, avaliação e manejo, e no nosso primeiro módulo a gente vai falar sobre adoecimento autoimune. Então, hoje a gente vai falar sobre adoecimento autoimune, que é o primeiro módulo, comportamento autolesivo, que é o segundo, e o comportamento suicida, que é o terceiro. Então, aqui nesse encontro a gente vai só começar essa conversa para depois a gente poder se encontrar, né? Para quem quiser continuar essa conversa, tá convidadíssimo, né? Então, o que vai acontecer no adoecimento autoimune? Como eu disse, essa contenção dessa energia, ela acaba se transformando em doença. E como que isso vai acontecer? O adoecimento autoimune, ele é um adoecimento que ele me intriga muito, porque é o próprio organismo reproduzindo a autodestruição humana. Aquele comportamento que eu falei ainda há pouco, como por exemplo comer um bolo inteiro de chocolate, como por exemplo tomar ali uma caixa de cerveja, que seria uma forma de se machucar e de se autodestruir, o próprio organismo faz isso. O nosso sistema imunológico, que ele foi projetado para defender a gente, para nos proteger, ele começa a atacar células saudáveis. Então, olha só que interessante. Ele continua protegendo, porque ele está atacando invasores. Só que ele erra o alvo. Ele não está atacando aquilo que é nocivo. Ele começa a atacar as células que são saudáveis. Então, o próprio sistema imunológico, para proteger a gente, ele acaba nos adoecendo. Porque o sistema imunológico ele foi feito para proteger a gente de doenças, para proteger a gente de um adoecimento. E de repente ele faz com que a gente adoeça. Então, nesse ataque às células saudáveis, aí o que vai acontecer? Os órgãos acabam sendo danificados, os tecidos, e daí o surgimento de uma série de doenças, como por exemplo a diabetes do tipo 1, a tireoidite de Hashimoto, a esclerose múltipla, o vitiligo, a psoríase. Foram catalogadas mais de 80 doenças autoimunes. Então são vários os adoecimentos e que por vezes as pessoas nem se dão conta. Entre 3 e 5% da população sofre com algum tipo de adoecimento autoimune. E não é um conhecimento que é muito difundido na nossa sociedade. Então, mas não é difundida a informação, mas as pessoas elas continuam adoecendo. E não é um número inexpressivo de pessoas. 5% de uma população de 200 milhões não é pouca coisa, Então, é fundamental que a gente possa, olhar para isso e compreender esse processo, O que a gente pode fazer? E aqui eu estou falando, como profissional, nós enquanto profissionais psi, como que a gente pode se instrumentalizar para trabalhar com esse adoecimento? E como nós, enquanto sociedade, podemos contribuir nesse processo e como a gente pode se cuidar. Como a gente pode cuidar do outro, e também como a gente pode se cuidar nesse processo, desse adoecimento autoimune. Então, quanto que isso é importante de desenvolver recursos. E é um diagnóstico que é muito difícil, por vezes demora bastante, Então há um sofrimento
aí, né, até identificar o que está acontecendo, na minha própria trajetória. Para quem quiser, né, mais ampliar um pouquinho dessa conversa que está aqui, eu gravei uma live sobre adoecimento autoimune, eu fiz uma roda de conversa também no ano passado sobre adoecimento autoimune, porque o que aconteceu na minha própria experiência com a endometriose? Foram 5 anos para ter um diagnóstico. Porque, infelizmente, uma coisa que é muito comum, e na roda de conversa, outras pessoas trouxeram isso também, é o paciente não ter a sua fala validada, não ter a sua dor legitimada, Então, os profissionais, da área da saúde, principalmente os médicos, como um detentor do saber sobre o outro, e aquilo que aquela pessoa estava sentindo, não era validado por esse outro, que seria o detentor do saber. Então, várias violências, várias humilhações nesse tipo. Então, foram 5 anos até descobrirem. E quando descobriram, a endometriose ela já tinha se alastrado por vários órgãos. Então, é muito sofrimento, e muito desgaste emocional também, além da dor física, um desgaste, porque é uma doença crônica, é difícil, as pessoas ao redor não entendem o que está acontecendo, é muito difícil no próprio ambiente profissional, Nossa, mas vai faltar mais uma vez, mas foi hospitalizada mais uma vez, está se sentindo mal mais uma vez, no caso da endometriose, com dores muito fortes, com sangramento, com uma indisposição, um inchaço muito grande, o quanto que isso é difícil de ser entendido, por outras pessoas, por quem está ao redor, e acaba entendendo como corpo mole, o que não está se esforçando o suficiente, principalmente nessa nossa sociedade do desempenho, que a pessoa ela tem que dar o máximo de si. Como é que ela está faltando o trabalho? Cólica? Ué, gente, mas cólica toda mulher tem. Todo mês é assim. Qual é o problema disso? Mas aquela pessoa está sentindo uma dor insuportável, isso tem um custo emocional muito grande também. Porque o adoecimento autoimune também, por ser uma doença crônica, isso acaba afetando, além da saúde física, também a saúde mental. O convívio social, porque eu dei o exemplo agora do trabalho, mas também a pessoa ela deixa de participar de eventos sociais, de um almoço em família, ou de um aniversário de um amigo, de algum evento ali que seria importante, e ela nunca tá, ela nunca pode ir porque ela não está se sentindo bem, e no próprio relacionamento. No caso da endometriose, quantos desdobramentos isso pode ter. Eu só estou dando um exemplo, que eu estou falando da endometriose, mas, por exemplo, no caso em que afeta a fertilidade, em que a mulher não pode engravidar, qual o impacto que isso tem naquele casal. Ou então, dependendo da região da endometriose, a mulher ela sente muitas dores na relação. Então, ela tem um impacto direto ali, na vida afetiva, na vida sexual daquela mulher. Então, o quanto que é importante a gente conhecer sobre isso. E não tem cura. E não há consenso na literatura em relação ao adoecimento autoimune. Cada autor, isso eu estou falando em relação aos cientistas, tem uma visão diferente do adoecimento autoimune. Então, por exemplo, alguns autores dizem que tem um impacto direto em relação ao estresse, que o estresse seria determinante no caso do adoecimento autoimune. Então, o estresse ele seria um dos principais fatores para o adoecimento psicossomático.
né? Então seria para outros autores a genética seria determinante, mas independente do estudo, né, independente do olhar daquele cientista, o adoecimento autoimune ele é multifatorial, ele é absolutamente complexo, né, porque tem a ver com muitas coisas, né, inclusive com alimentação, estilo de vida, se a pessoa faz atividade física, se não faz, se ela tem atividade de lazer, ou se ela está o tempo todo, né, com estresse ali em cima, se ela vive constantemente sob tensão, né, e como é que são, qual é a qualidade dos relacionamentos que essa pessoa tem, né? Como que ela se sente no mundo também, né? Qual é o pertencimento que ela tem em relação ao mundo, né? E para a Gestalt terapia, né, como a gente falou e a Ana perguntou, né, seria um ajustamento, né, mas um ajustamento disfuncional, né, uma retroflexão. Então, isso seria, né, o adoecimento autoimune. E para Karina Fukumitsu, né, que é a minha mestra, o adoecimento autoimune seria uma implosão. Quando a pessoa ela não explode no meio, ela implode em doença. Daí a importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções, né, a lidar com o caos, lidar com as frustrações, lidar com a raiva, né? Porque tudo isso faz parte da vida. Também uma coisa que é muito comum na nossa cultura é os pais, eles tentarem, né, com a melhor das intenções, proteger os filhos das dores do mundo, né? Então, quando há uma perda, quando um bichinho morre, por exemplo, né, muitos pais eles ficam com receio de contar para aquela criança porque ela vai sofrer, porque ela é muito pequena, ela não vai entender sobre morte, né? Então não se fala sobre isso, esconde da criança, ou então inventa uma história e mente para ela, né? E aí a criança ela perde a oportunidade de lidar com uma tristeza, de lidar com uma perda, de lidar com um desapontamento, de lidar com a frustração de uma expectativa, né, de ter aquele bichinho para brincar. O que muitos pais fazem também? Compram outro bichinho, ou adotam, né, um bichinho, e dão de presente para a criança. Ou quando uma criança ela perde um brinquedo, ou quando o brinquedo se quebra, e aí os pais imediatamente dão outro brinquedo para essa criança. Ela não aprende a lidar com o seu sentimento de perda, né? Com a sua frustração de não ter, né, o seu desejo atendido. E a mesma coisa em relação à raiva, né? Quando a criança está com muita raiva, ela brigou com um coleguinha, ela está com raiva desse coleguinha. E está tudo bem dela sentir raiva, né? O coleguinha, sei lá, puxou o cabelo, né? Ou então pegou um brinquedo, ou xingou, ou fez alguma coisa, a criança ela tem o direito de sentir raiva, né? E aí o que o adulto faz? Vai abraçar o seu coleguinha, dá um abraço no seu coleguinha. A criança ela está com raiva e ela é obrigada a abraçar aquela pessoa que ela está com raiva. Então, ao invés dela expressar agressividade, ela precisa engolir aquilo que ela está sentindo. Ela vai tomar uma injeção, está doendo, ela está com medo. Ela vai sentir dor. E aí o que o adulto fala para ela? Não está doendo nada. Ou então não vai doer. É só uma picadinha. É uma coisa de nada. Gente, dói. Esse medo, ele é legítimo. Essa dor, ela é legítima. Como é que a criança vai aprender a lidar com a dor? Que nesses pequenos detalhes da vida, que são pequenos, grandes detalhes na formação emocional, ali de uma criança, para ela desenvolver recursos. É verdade.
Essa injeção, ela realmente, ela tá doendo. Nossa, tá doendo, mas ó, eu tô aqui, tô aqui com você. Né? Como que é? Como que você tá se sentindo? Né? Ouvir a criança, e a criança, ela cai, ela ralou o joelho, ela tá chorando. E o que que o adulto diz para ela? Que não foi nada, que foi só um pulo. Ela pulou, não, ela caiu, ela se machucou, né? Então a criança, ela não tem o seu sentimento validado. E por não ter esse sentimento validado, ela não tem condições de criar recursos para lidar com isso, né? E é muito difícil para o adulto lidar com a dor, né, dessa criança, né? E daí, nossa, já se foram 40 minutos. Eu vou correr mais um bocadinho aqui, né? Porque eu ainda tô aqui de olho para ver se vocês fazem. Nossa, e agora que eu tô vendo, né, que tem mais. Aqui ficou chique o sinônimo de... Aham, o sinônimo de bem-sucedido é não ter tempo, exatamente. Aqui, esse autoimune gera dúvidas, porque como uma doença física, com marcadores biológicos, na prática a pessoa foi acometida um pouco diferente que escolher uma substância para usar. Deixa eu ver se eu entendi aqui o que você falou. Sim. Acho que foi cometido um pouco diferente. Ah, tá. Pelo que eu entendi, Ana, você está trazendo aqui a dificuldade em escolher qual a medicação em relação a essa pessoa. É isso? Me confirma aqui a sua dúvida. Aqui me intriga muito. Perfeito. Silenciamento da voz é autodestrutivo. Exatamente, Fabia. Esse não poder falar, né? Esse não poder expressar o que está sentindo. Isso também é muito frequente em famílias enlutadas, né? Em que uma pessoa muito querida tem uma morte ou inesperada ou violenta, né? Inesperada por ser, por exemplo, uma pessoa muito jovem, ou por ser também, né, um luto não reconhecido, como no caso do suicídio, e aquilo ser um assunto mal dito naquela família, né? O ser um segredo, não poder falar sobre aquilo, né? Então, o quanto que esse silenciamento ali, né, ele pode causar uma série de danos. É isso mesmo, Fabi. Aqui, Deca Santana. Se não aprendemos a lidar com a dor física, fica mais difícil lidar com o emocional, que nos é invisível aos olhos. Exatamente, Deca. E assim, e como a criança, né, ela escuta que aquilo que ela está sentindo, ela não está sentindo, primeiro que ela fica muito confusa, né? Porque se tem uma pessoa que é adulta, né, e uma pessoa que ela confia, dizendo que ela não está sentindo o que ela está sentindo, ela também passa a duvidar dela mesma. Nossa, mas será que eu estou sentindo isso mesmo? Gente, isso é tão frequente no consultório, tão frequente, né? Pessoas adultas dizendo, eu tô ficando maluca? Será que é isso mesmo o que eu tô sentindo? Pessoas que duvidam delas mesmas, né? Pessoas que não aprenderam a entrar em contato com a dor, com aquilo, né, que elas estão sentindo. E aí elas começam a duvidar, começam a passar por cima com um trator, né, da própria dor. Né? E também o quanto que na nossa sociedade é valorizada a força, né? E o que é ser forte? A pessoa ela tá doente, mas ela tá trabalhando. A pessoa perdeu o pai, mas ela foi trabalhar, né? A pessoa ela acabou de se separar e olha só, ela tá ali, ó, firme e forte, tá levando a vida dela, uma pessoa que supera rápido. Né? E o quanto que a nossa sociedade também, né, entende a vulnerabilidade como um fracasso, como fraqueza, né? Como o contato com a dor e com a tristeza é menosprezado, né? Porque principalmente hoje,
Tá na moda falar sobre positividade tóxica, né? Porque a pessoa ela tem que estar bem o tempo todo, né? E ela tem que fazer yoga, e ela tem que fazer atividade física, e ela tem que ser produtiva, e ela tem que fazer milhões de coisas e ter milhões de amigos, e aí ela tem que viajar, ela tem que ter um relacionamento, e ela tem que ler 30 livros, né? Gente, quem tá bem o tempo todo? Quem é que tá bem 24 horas por dia? Quem é que tá feliz? Né? Quem é que mora num story? Né? Que agora tem aquele meme, né? Tá, e fora dos stories, tá tudo bem? Né? Porque nos stories tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bonito, tá todo mundo viajando, todo mundo é amado, né? Todo mundo tem 1 milhão de amigos, só quem tá ali, né? Rolando o dedo na timeline alheia que tá assim, tipo, caramba, eu sou o único infeliz solitário na face da terra, que não tem ninguém aqui, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu sou o único que não tá aqui viajando, que não tem um carrão, ou que eu não tenho nada para ostentar aqui, né? Então, o quanto que a nossa sociedade ela valoriza isso, né? Ah, então deixa eu ver aqui, Ana. Não, quis dizer que no autoimune ela não escolheu e sim foi acometida. Diferente de escolher usar cocaína. Sim, Ana, sim, é verdade. É uma coisa ter um comportamento autodestrutivo, né? Como, por exemplo, usar cocaína, né? Outra coisa será acometida pelo adoecimento autoimune. Exato, é isso mesmo, Ana. Mas olha só que interessante, né? Porque os nossos comportamentos, o estilo de vida que a gente tem, a maneira com que a gente lida com as nossas emoções, né? Também elas não determinam, né? Eu não gosto, né, de usar essa expressão, mas o quanto que elas contribuem para aumentar o risco de um adoecimento autoimune. Né? E eu tô falando de contribuir, eu tô falando de risco, até porque tem autores que acreditam, né, numa determinação maior genética, né? E a gente não escolhe a genética que tem, né? Mas a gente pode escolher, né, o estilo de vida e também aprender novas formas de lidar com as nossas emoções, né? Aqui, Marilene, você tá por aqui. Às vezes é falado que a pessoa é resiliente. Uhum. Ela é resiliente. E assim, o que é resiliente, né, gente? Tá ok da pessoa ela ser resiliente. Que ótimo, né? Ela poder atravessar as adversidades. Agora, é complicado quando a pessoa ela acaba de fazer uma cirurgia, por exemplo, e ela tá ali, né, se desdobrando para trabalhar, para ser a profissional, por exemplo. Para quem não assistiu, na semana passada eu tive uma conversa, né, fui convidada pela Patrícia Bueno, minha amiga gestalt terapeuta também, Patrícia Bueno, gente, sobre a sobrecarga feminina, né, sobre o quanto que a gente adoece, e a gente estava falando sobre isso também, sobre a sobrecarga no trabalho, né, sobre essa experiência de trabalhar assim, né, que ainda se recuperando de um adoecimento, ainda se recuperando de uma cirurgia, né? Então, seria, né, uma forma também de comportamento autodestrutivo, né? Ah, tô vendo, Cintia entrou, Laiane entrou, bem-vindas. Gente, a gente já tá no finalzinho, tem 10 minutos, mas olha, vai ficar gravada a live, tá? Então, reitero aqui o convite. Aliás, eu ratifico, né, esse convite para o curso de processo autodestrutivo de um sábado e esse iniciozinho de conversa. Eu falei sobre o adoecimento autoimune, e aí o comportamento autolesivo, também como autodestruição humana, né, que, como eu falei, seria, né, uma autolesão, aí sim, né, provocada. Como, de que formas?
né? A pessoa ela pode se machucar, ou se cortando, ou se queimando, ou se beliscando, ou se arranhando, né? E seria uma forma também de controle. Porque se a pessoa ela está vivendo numa situação caótica, que ela não tem, né, o menor controle em relação a essa situação, ou então se ela está sentindo uma dor psíquica que é insuportável ou que é muito difícil de lidar, aquela dor do corte, ela consegue lidar, né, com aquela dor. E aquela dor, né, provocada por ela mesma, ela tem escolhas em relação à profundidade, em relação ao tamanho, em relação à frequência, né? Então, isso dá uma sensação de controle, de alívio, né? Então, da mesma forma que no adoecimento autoimune, o nosso sistema imunológico ele está buscando nos defender, mas ele ataca, né, as células que são saudáveis, e ele acaba destruindo aquilo que ele quer proteger. Da mesma forma em relação à autolesão, né? Quando a pessoa se machuca, não é porque ela quer causar mais dor para ela, muito pelo contrário, é tentando aliviar aquela dor que é insuportável, né? Então por isso que seria um ajustamento, só que seria um ajustamento disfuncional. Né? Então, que outras formas, né, teria para desenvolver, né, como buscar alívio, né, ou como ali no meio, né, buscar formas de transformar ou de ressignificar essas situações, né? E por fim, o comportamento suicida, né, que eu trouxe, né, o suicídio como o ápice, né? Perls, né, Fritz Perls, que é considerado pai, né, da Gestalt terapia, né, ele fala que seria o auge, seria uma explosão, né, de violência. O auge da violência, o auge da autodestruição humana seria o suicídio, né, e isso trazendo ali, né, como eu disse logo no iniciozinho, o que teria por trás é um sentimento de impotência. Quando eu acho que eu não posso fazer mais nada. Desculpa, gente, ouvi um barulhinho aqui, eu achei que fosse desligar o computador. Quando a pessoa acha que ela não pode fazer mais nada, ou como aquilo, né, que o Edwin Schneider, que é considerado, Schneidman, que é considerado, né, o pai da suicidologia, ele vai chamar de tunnel vision, né, quando aquilo a situação ela vai se afunilando, né, e a pessoa ela não vê saída, ela não vê alternativas, ela não vê possibilidades, né, então ela lança a mão do suicídio, né. Então, gente, nosso tempo passou super rápido, né, como sempre. Eu vou adorar continuar conversando com vocês no sábado. Aqui foi só um comecinho de conversa. A gente tem 7 minutinhos, então vou olhar aqui. Ah, tá, acho que eu já respondi tudo. Quem tiver dúvidas, fique à vontade, né? Porque no sábado, qual é o objetivo, gente, desse curso, né? Que é justamente de ajudar psicólogos, estudantes de psicologia a conhecer, a compreender os processos autodestrutivos, né? E como avaliar, como manejar, né, o comportamento autodestrutivo. Vão ser 3 módulos independentes. No sábado vai ser... Ah, Deca, que linda! Uma honra você aqui também. Né? No sábado vai ser o primeiro módulo de adoecimento autoimune, que a gente vai continuar essa conversa que a gente começou hoje aqui, que é super intrigante, né, em relação a como o organismo, né, ele expressa esse comportamento que nós, né, temos no nosso processo autodestrutivo, aí de uma outra forma, né? O comportamento autolesivo,
que vai ser no dia 6 de novembro, e o comportamento suicida no dia 4 de dezembro. Então vai ser um curso teórico e um curso vivencial, né? As aulas elas vão ser gravadas, vai ser ao vivo, mas também, né, os módulos eles vão ficar gravados, né? Vai ser no sábado de 9 da manhã até 6 da tarde. Não é um curso de Gestalt terapia, mas é claro, né, eu como Gestalt terapeuta, meu olhar é totalmente atravessado pela Gestalt terapia, mas eu vou trazer outros autores que discutem sobre o tema, né, da autodestruição humana. Um autor que eu gosto muito, por exemplo, é Roosevelt Cazorla, que é um psicanalista, né, adoro Viktor Frankl, né, que é o pai da logoterapia, né, então não é um curso de Gestalt terapia, mas vai ser um curso vivencial, gente. Então não vai ser só teoria, não. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Marilene. Aqui, foi muito bom, como sempre. Fabi, sábado agendado, bem-vinda. Aqui, mandei uma pergunta usando o ícone. Como assim, Ana? Você mandou uma pergunta usando o ícone. Me explica. Sou na luta, já fiz minha inscrição, nos vemos no sábado. Gente, eu vou adorar receber vocês e passar um dia juntinhos. Eu que sempre tive tanta resistência em relação online. E aí veio essa pandemia e virou tudo de pernas pro ar e nos ajustamos criativamente. E o quanto, que o online ele também tem possibilidades de acolhimento, o quanto que isso é importante também, da gente ver os recursos que a gente conseguiu desenvolver. Ai, que bom, gente, que legal, que legal. Então, olha só, gente, já no finalzinho aqui, a gente já está se aproximando aqui no fim. Eu vou para as minhas considerações finais, porque vivemos numa sociedade que enaltece a beleza, a juventude, a saúde, o sucesso, a felicidade. E o que será que acontece que nessa sociedade, em que se exige em que a pessoa fique feliz 24 horas por dia, o que acontece que nessa mesma sociedade também há tanta infelicidade e há tanta autodestruição, O que será que acontece? Eu acho que a pergunta que fica é que preço que a gente está pagando, para ficar bonito o tempo todo. E aí eu recomendo também, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que foi hoje, não sei, eu vi hoje, um vídeo que a Samara Filippo, que é atriz, ela postou, justamente com as suas críticas, ela postou um vídeo hoje, sem maquiagem, e com a raiz do cabelo ficando branca, e falando sobre a sua aparência e sobre as exigências que se tem em relação a ela, que é uma mulher que vai fazer 43 anos, e ela falou: me deixa envelhecer em paz, eu tenho rugas, eu tenho cabelos brancos, eu tenho manchas no rosto, então o quanto que as mulheres elas estão se machucando. Eu tô falando mulheres, porque na nossa sociedade existe uma cobrança aí maior, pela juventude, tanto que ela fala, vão no perfil de um ator, de um homem grisalho e vão dizer para ele que ele tá desleixado, vão dizer para ele pintar o cabelo, porque ela escuta isso o tempo todo, ela é agredida o tempo todo, quando ela fez a transição capilar e ela deixou os cabelos, de uma cor natural, ela foi muito criticada, que ela estava sendo desleixada, que ela estava envelhecida, e ela teve que pintar o cabelo agora para fazer um papel, uma personagem, e o quanto que ela foi elogiada. Ah, agora sim, agora você tá parecendo mais jovem, tá mais bem cuidada, Então, o quanto que em nome dessa beleza,
né? Em nome dessa valorização, desse reconhecimento, né? De ser uma pessoa jovem, de ser bonita, de ser bem-sucedida, o quanto que as pessoas se machucam, né? Tem até a expressão de você não é um boneco de massinha, porque as pessoas fazem tantas cirurgias plásticas e tantos procedimentos, né? E que acabam virando uma outra pessoa, né? E o quanto que elas se machucam aí e tiram costelas, né? Tem procedimentos que são muito violentos, né? Aqui, olha. Ah, parabéns. Ai, que bom, Fabi. Ana, muito boa. A explanação pré-curso. Gente, eu quero muito encontrar vocês. Já tô aqui, tô super ansiosa. Tô que nem criança, sabe? Que tá prestes a acontecer uma coisa muito boa, uma festa, uma viagem. E eu tô assim, com curso, doida pra encontrar vocês. Ó, a Ana, amo os meus grisalhos. Aham, a Ana viu o vídeo, né? Então, para quem não viu ainda, assista, que foi bem legal, né? Então, o que eu vou deixar aqui para finalizar? Né? O quanto que é importante validar a própria dor, validar as próprias necessidades, né? O quanto que é importante não se isolar com as suas dores, né, e com os seus sentimentos, identificar os gatilhos, né, trabalhar a raiva, né, trabalhar a autovalorização, o amor próprio, trabalhar o perdão a si mesmo e o perdão aos outros, desenvolver a compaixão, né, a compaixão e a autocompaixão, né, que seria aprender a se perdoar, o acolhimento, a elaboração do luto, né, no caso, por exemplo, do adoecimento autoimune, pode ser o luto do corpo que tinha antes, né, pode ser o luto de sonhos, daquela mulher, por exemplo, que não pôde mais ou não passou a não poder mais ter filhos, né, por exemplo, por vezes o luto de um relacionamento, né, desenvolver o autocuidado, trabalhar as escolhas e a qualidade dos relacionamentos. A gente pode escolher, gente, os relacionamentos que a gente tem. Até aqueles que a gente acha que não tem escolha, né, como a família, por exemplo, também pode ser uma escolha. E também é possível desenvolver, de repente, uma distância segura. Com que frequência, né? Que você quer ver a sua família, por exemplo, né? Para quem já saiu de casa, trabalhar esse contato. Tem uma frase de Peirce que é a minha preferida, né? Que ele fala que nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia. Adoro. Então, para finalizar, sempre eu dou dicas, né? Esse livrinho pequenininho, fininho, que eu adoro, né, da Karina Fukumitsu e do Padre Lício, que é Processos Autodestrutivos, porque permitimos nos machucar, da série Gestalt Terapia, Quadros Clínicos Disfuncionais. Esse daqui é o volume 5, que eu sempre indico, e o número 7, também, né, da mesma série, que é Enfrentando Crises e Fechando Gestalten, tá bom? O capítulo 3, tanto desse volume quanto do volume 4, tem um capítulo da Karina, tá, gente? Falando sobre processos autodestrutivos, muito recomendo, tá bom? E é isso, gente, muito obrigada. Para quem participou, a gente já até passou um cadinho aqui do tempo, né? Então, para quem ficou até agora aqui, muito obrigada pela participação, obrigada pelas perguntas, pelos comentários, e no sábado a gente se encontra, tá bom? Beijo, beijo, gente! Até lá!